Olá, sou o professor Robson Silva trazendo para você em primeira mão as resoluções das questões da prova da UES de 2026.1. É isso mesmo, a prova que ocorreu hoje das 9 às 13 horas, dia 12 de outubro, as questões aqui no canal, beleza? Então, antes de eu começar já a resolver a questão, deixa eu já te fazer aquele pedido maroto. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço para que se inscreva e também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, gente, sem mais delongas, vamos começar a resolução da prova de 2026.1, beleza? A questão 39 diz o seguinte: um tubo em formato de U, com extremidades abertas e de seção reta uniforme, encontra-se parcialmente preenchido com um líquido de densidade D. Nesta situação, os níveis do líquido de densidade D são iguais em ambos os ramos de U, nível primitivo. Então, inicialmente, gente, ele já fala que tem um líquido só. Então, eu estou colocando aqui essa primeira situação, tá certo? Sendo ilustrada desse lado esquerdo. Eu tenho um líquido aqui que eu coloquei de azul clarinho. Como é um líquido só, ele vai estar na mesma altura. Aí ele continua dizendo o seguinte: derrama-se lentamente no ramo da direita, tá aqui o ramo da direita, eu coloquei aqui o líquido do azul mais escuro. Um segundo líquido de densidade D', só que agora esse líquido ele tem uma densidade menor do que o que já tinha. Então significa dizer o seguinte, que se esse cara tinha uma densidade D, esse cara aqui vai ter uma densidade D', beleza? Aí continuando, que não se mistura com o primeiro e espera-se o equilíbrio. Nessa situação, observa-se que a superfície horizontal livre do segundo líquido de densidade D' encontra-se a uma distância vertical y acima da superfície horizontal livre do líquido de densidade D presente no ramo oposto. Gente, percebam isso aqui, ó. Ele fala que é uma distância vertical acima da superfície horizontal livre do líquido de densidade Dzinho presente no ramo oposto. Então aqui é exatamente onde o líquido está, ó. Ele foi até aqui, o do líquido Dzinho. E ele está dizendo para a gente que o Y vai estar exatamente acima desse nível. Então daqui até aqui, ele está dizendo na questão que vale Y, beleza? Continuando o problema, sabendo que os líquidos são incompressíveis e que a superfície livre do líquido de densidade Dzinho no ramo esquerdo elevou-se a uma altura H em relação ao seu nível primitivo. Então o que ele está dizendo aqui? Como nível primitivo, eu até coloquei aqui do ladinho para ficar mais fácil. O nível primitivo é esse aqui, certo? Ele está dizendo que subiu H. Então para ele ter subido H aqui, é porque ele teve que descer em relação ao que ele tinha também H. Porque como eu tinha a mesma altura, quando o líquido entrou, empurrou, né? Então se ele subiu H em relação ao original, é porque ele desceu o outro, o azul marinho, empurrou ele, H também. Então eu sei que esse cara é Hzão. E aí, de cara, a gente já pode identificar que esse trecho aqui do meio, do líquido azul escuro, também vai ser Hzão. Aí a pergunta da questão é a razão entre D' e D. Então o que a questão quer saber é essa razão aqui, entre D' e D. Aí o que a gente vai fazer aqui para observar? Pessoal, quando a gente trabalha com esse tipo de assunto, né, que é vasos comunicantes, a gente vai pegar sempre o ponto de referência, que é o ponto mais baixo de encontro de dois líquidos. E aí, como o ponto de encontro dos dois líquidos estão do lado direito, então a gente vai tomar exatamente ele como sendo o nível de referência. Aí a gente pode perceber já que essa altura aqui, do nível primitivo para baixo, ele também vai ter que ser Hzão pelo fato de a gente já ter analisado no outro lado, não é verdade? E aí, gente, fica mais fácil de a gente perceber o seguinte, ó. Tudo isso aqui eu vou chamar de H1. E do outro lado, tudo isso aqui eu vou chamar de H2. Aí agora a gente usa a equação dos vasos comunicantes. Qual é a equação dos vasos comunicantes? A densidade de um líquido vezes a altura da coluna do líquido é igual à densidade do outro líquido vezes a altura do outro líquido. Aí quem é a densidade de um? É o próprio D, tá? Que a gente vai chamar aqui o que está do lado esquerdo e 2 o que está do lado direito. E aí vezes o H1. O H1 aqui você percebe que é o Hzão mais o Hzão. Então o H1 aqui, como é Hzão mais Hzão,
então a gente pode dizer que o H1 vai ser 2H. Então já substituo aqui e coloco 2H. É igual a densidade 2, que é o D', multiplicado pelo H2. Quem é o H2 agora? Vai ser, abre parênteses, 2H mais o Y. A Robson, eu não percebi isso. Gente, ó, é só olhar para cá. Ó. O H2 quem é? Não é o todo? Então é o Y mais o H mais o H. Então o H2 vai ser 2H mais o Y. E aí, por isso que nós temos isso aqui. Como na questão ele quer a razão entre D' e D, então o que está multiplicando o D' vai passar para o outro lado dividindo. E o D que está multiplicando o 2H vai passar para o outro lado dividindo. E aí a gente vai ter o seguinte, ó, D' sobre D vai ser igual ao que a gente passou, ó, esse cara para o outro lado dividindo. E esse aqui nós vamos passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar o 2H em cima dividido por 2H mais o Y. E com isso, nós já temos a resposta da primeira questão, da questão 39 da prova da UES, que é exatamente o nosso item B de bola. Beleza aí, gente? Pessoal, já vou chegando ao fim da primeira resolução. Aguarde aí que dentro de instantes teremos a nova resolução da questão, beleza? Então, até daqui a pouco. Beijo no coração, fica com Deus e volto logo, hein? Tchau, tchau. Fui!